venha caminhar com meu povo. Nossa mãe sempre. Boa noite, Yara. Boa noite, Camila. Esperar o pessoal entrar aqui. Espero que vocês tenham gostado de ontem. No meio de tantos transtornos e a gente não estava conseguindo transmitir. Quando a gente conseguiu transmitir pelo Facebook, começou a travar. Aí eu fui fazendo uma parafernália toda para conseguir transmitir. Mas quando é para Deus, Deus sempre dá um jeito da palavra dele chegar onde quer que ele esteja. Onde que você esteja, Deus dá um jeito. Então eu peguei um celular, peguei outro celular e fui gravando o Thiago, porque o Thiago é uma bênção mesmo. Foi muito bom para mim. Espero que vocês também tenham gostado. Uma pena que o Facebook cortou, né, o vídeo para poder ficar salvo. Mas vamos marcar um outro dia, tentar fazer novamente com o Thiago. E hoje é uma pessoa também muito especial, de Divinésia, né, que trabalha sempre muito para Deus com seus dons, que é a Val. Eu vou adicionar ela aqui, tá? Só chamar. Boa noite, Hernani. Boa noite, Ângela. Boa noite, Leila. A Val aí. Boa noite, Val. Seja bem-vinda. Deixa eu parar aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Oi? Tô. Olha a música, vê se você escuta. Tá. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, Santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu o amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, ó Mãe querida. Boa noite. Amém. Boa noite, Val. Vamos então já colocar as nossas intenções para o momento de hoje. Quero colocar toda a família da Laila, né, da Dona Estela, que Deus também possa dar o conforto a eles. Boa noite, Marquinho. Boa noite, Pedro. A Tábua está aqui no cantinho, sentada, está tudo apertadinho aqui, tá? Tá, jóia. Então,
Ô, gente, eu acho que vocês estão com o celular, um celular perto do outro, não tá? Não, porque tá retornando para mim o som. O som tá bom, Bianca? Vocês estão com o celular, um celular perto do outro, tá? Não, Tá dando delay. retornando para mim o som. Então deve ser. Tem que abaixar o volume. Não, é só você abaixar o volume. O Marquinhos vai baixar o volume dele. Isso, porque tá dando um delay, assim, agora eu acho que melhorou. Então, eu trouxe a proclamação do Evangelho. Se você quiser, canta também depois a consagração à Nossa Senhora, né? E também tem uma outra música aqui, né? Todo Joelho. Se você quiser, canta depois também pode Sim, cantar. sim. Val, hoje você pode ficar à vontade, tá? A gente vai rezar e orar através do seu louvor. Então, o meu louvor hoje, os meus pedidos de hoje, é inteiramente, né, para o mundo, vamos dizer assim, por causa da pandemia, né? E para todos nós aqui de Divinese, que esse vírus não chegue por aqui, para não acontecer nada de ruim com nós aqui. O meu louvor é para todos nós somos uma família aqui, né? Divinese é muito pequena. Então, que Nossa Senhora, em primeiro lugar, Mãe de Jesus, e Jesus Cristo, olha por nós, né? Nos livra desse mal, né? Meu louvor é todinho em intenção a esse coronavírus. A live de hoje, a minha intenção de rezar hoje é para isso. Tá bom, Bianca? E a gente coloca também, igual que tá falando da família da Laila, né? Pela perda da Dona Estela, mas a gente sabe que o céu ganha com ela lá, que Deus deu conforto. Quero colocar também que hoje é um mês de falecimento do meu pai. Então, do mesmo jeito que Deus vai nos dando conforto, a gente sabe que o conforto para a família da Laila, da Érica, que chega o conforto para eles também, né? E continuar colocando o Geraldo em oração. Se alguém tem alguma intenção, pessoal que está nos assistindo, intenção em particular, quiser compartilhar com a gente, pode colocar nos comentários. Dando boa noite aqui para a Jusilane, boa noite para Paula. Espero que vocês continuem assistindo e rezando conosco. Então, aí eu só. A gente vai iniciar a nosso momento do Ângelo. Pode cantar, pode puxar. O Val, pode cantar Santíssima Trindade, em nome do Pai. Você falou aqui? Isso. Trindade? Tá bom, Bianca. Estou só ajeitando que já vai começar, tá? Tá. Então, nós vamos começar pela Trindade Santa, né? Como é Isso. Né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, dizer e adorar, Deus de amor. para louvar E agradecer, dizer e adorar, Deus te Então, com você, Bianca.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peço que vocês respondam junto comigo, tá, Val? Quem tá aí também junto. A oração do Ângelus, nesse momento. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos, nesse momento, nos consagrar a Nossa Senhora, consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar os nossos dons, consagrar os nossos amigos, nossa cidade, o pessoal de Senador também que está nos assistindo e rezando junto com a gente, consagrar a cidade de Ubá, que é bem próximo da gente e o número de casos vem aumentando cada dia. Então, que a gente consagre aquela cidade, consagre Ubá, consagre todas as cidades da nossa região, para que todas as pessoas fiquem cobertas, blindadas por Deus, né? Porque se cada um fizer a sua parte, a gente pode conseguir melhorar, mas que Deus faça por todos também. Né? Se a gente, sem esperar que nós façamos, que Deus olhe por todos. Consagremos a nossa vida a Nossa Senhora. Vamos fazer essa canção agora? Sim. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha em propriedade, ó
verdade possa viver. Vamos aclamar então a palavra de Deus. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, a gente reza a oração do Ângelus, nos consagramos a Maria e depois a gente lê o Evangelho do dia, para ver o que Jesus nos fala nessa noite. Pode cantar, Pai. Como são belos os meus que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. ele vive, aleluia, ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está. Ele está bem junto a nós, seu povo santo a nos tocar, e vive eu sei, Ele está. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou a dizer: se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum empregado é maior do que seu patrão. Se perseguirem a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa passagem é muito assim, rígida com a gente, né? E hoje eu queria que a Val, o Pedro, família, né, da Val que está aí presente, né, Pedro? Ô Pedro, antes da gente começar a partilhar pelo Evangelho, vou partilhar uma coisa com você que às vezes você não sabe ou a gente ainda não falou, não trocou ideia, que nós somos parentes, você sabia disso? Sim, claro. Pois é. Esses dias que minha mãe falou que, ô Val, a avó do Pedro que faleceu, a tia Irene, ela é irmã do meu avô paterno. Tá em casa, então, Marcos. Olha só, eu não sabia, eu não sabia que ela era irmã, que ela era tia do meu pai, né? Eu fiquei sabendo depois conversando com minha mãe, falando sobre o Pedro com minha mãe, que o Pedro é uma pessoa muito gente boa, né? Do negócio da Páscoa que a gente fez, falando do Pedro, da Tabata.
Aí minha mãe falou comigo disso da gente ser parente. Mas então, voltando aqui no evangelho, eu acho o evangelho de hoje muito rígido com a gente, né? Nos cobra bastante aqui. Mas eu queria que vocês partilhassem com a gente. Partilhem um pouco, Pedro, com nós. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Pedro. Eu congrego hoje em uma igreja evangélica, mas somos todos de Cristo. Então a gente não está aqui para falar de religião, mas sim do amor de Jesus, que ele é para todos nós. E quando a Val me fez o convite para estar vindo compartilhar um pouco do Evangelho com vocês, eu meio que procurei muito, eu conversei muito com Deus, o que ele tinha para falar comigo. E dentro dessa passagem do Evangelho de Jesus segundo João, a gente... Se você for pegar para ouvir várias pessoas falando dessa passagem, muitas pessoas focam no mundo. O que o mundo tem de contra as pessoas, os cristãos e as pessoas que trazem, que carregam o evangelho com a gente, né? Só que eu queria deixar um pouco do mundo de lado, porque o que Deus falou muito comigo é de como a gente se porta devido a essas perseguições, a essas atribulações que o mundo nos oferece. Então, enquanto eu conversava com Deus, ele colocou bem assim no meu coração como que a gente tá para poder, como que a gente lida como cristão com todas essas atribulações, sabe? Será que realmente a gente está reproduzindo o caráter de Cristo para as pessoas? Porque se você for pegar no versículo 21, no finalzinho fala assim, que as pessoas nos odeiam porque elas não conhecem o nosso Pai, aquele que nos enviou. Aí eu digo, será que a gente está reproduzindo o caráter de Cristo para as pessoas? Será que eles ainda estão nos odiando porque a gente não está apresentando Jesus para eles de maneira que ele é, da maneira que nos foi apresentado? Porque se a gente concorda que Jesus é um cara sensacional, ele é irresistível. E a gente fala que os olhos, como chama de fogo, são irresistíveis. E se o mundo está resistindo a esse Jesus que, na maioria das vezes, a gente fala para as pessoas, será que é porque a gente não está apresentando Jesus da maneira correta? Será que hoje, a gente divide muito o evangelho em rasas religiões? Será que a religiosidade, cada dia mais, ela tem aflorado na gente, em vez de estar nos religando a Deus? Será que hoje a gente é igreja para as pessoas? Então eu vejo que para a gente tratar disso, para a gente ver como que a gente vai lidar com essa perseguição do mundo e apresentar o evangelho de maneira real para as pessoas, a gente tem que pegar e ver quem Jesus era. A gente tem que pegar o amor de Jesus e a justiça de Jesus enquanto passou na terra. Porque se a gente for pegar toda a passagem de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que Jesus, ele tinha um amor que chamava amor ágape. O que é esse amor ágape? É esse amor de entrega, esse amor sem retorno. É aquele amor que a gente não precisa ser amado para poder amar as pessoas. É aquele amor zeloso, aquele amor cuidadoso, aquele amor carinhoso. Aquele amor que enquanto as pessoas nos tacam pedra, enquanto as pessoas nos crucificam, as pessoas nos julgam devido às maneiras que a gente se porta em determinados ambientes, será que a gente está retribuindo para as pessoas com a mesma moeda? Ou será que a gente está compartilhando com elas esse amor ágape que a gente tem? Porque se a gente for pegar o que Paulo dizia, Paulo fala que a gente só é capaz de amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, o amor de Jesus, ele é capaz de transformar todo o ambiente. Bianca, você que hoje está dentro do Evangelho, você que reproduz o caráter de Cristo, aonde você pisar, o ambiente tem que mudar.
Porque aonde tem luz, não há trevas. E Jesus, ele não é religioso. Jesus, ele não veio aqui para pregar religião. Ele deixou um mandamento para a gente que é muito importante. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, Deus, vos amei. Então, quando a gente pega nessa passagem, nesse lembrete que Jesus deu para a gente vê que muitas das vezes falta de nós, eu falo por mim mesmo, esse amor pelas pessoas. Porque não é porque as pessoas que não estão se portando na sociedade que se porta, que a gente tem o direito, que a gente senta na cadeira de juiz para julgar as pessoas. Não é porque eu congrego na igreja tal, você na igreja tal, que a gente não pode ter uma conversa sadia e pregar junto. Uhum. Porque Cristo é um só. Cristo não é católico, não é evangélico. Não, Cristo é Cristo. Ele veio para trazer para a gente o amor. Ele veio para, acima de tudo, o amor. Porque a gente pode... Você não precisa ser uma pessoa cristã para fazer boas obras. Porque se a gente for parar para pensar, tem muitas organizações que não são de caráter religiosos, que elas fazem o bem. Elas, de certa forma, ajudam na mudança do mundo. Agora, as pessoas que levam o evangelho, isso para a gente não é o bastante. A gente tem que, sim, reproduzir o amor de Cristo para as pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente e não mais ver a gente, mas Cristo brilhando em nós. Então, tudo isso que Jesus nos mostra com amor, que Ele demonstra para a gente com amor, é o que a gente tem que passar para os outros. Porque Ele nos amou enquanto a gente era inimigo dEle. Imagina agora como a gente como filhos de Deus. Uhum. O que Ele não pode fazer por nós e o que a gente não tem que fazer, que a gente tem que fazer para as pessoas. Uhum. E quando esse amor e a gente olha a justiça de Deus, ela não é como a justiça do homem, ela é meritocrática. Ou seja, você tem o que você recebe, o que você merece. Me desculpa. Então, a justiça de Deus, ela não é meritocrática. Ele nos dá a possibilidade de ajudar as pessoas, ele nos dá a possibilidade de nos ajudar, mesmo sem a gente não poder oferecer nada por ele. Então, a justiça de Deus é o seguinte, quando Deus nos mostrou qual era a justiça dele, ele se fez carne, pegou aquele que não tinha pecado algum, pregou no madeiro e morreu por aqueles que não valiam nada, por aqueles que não eram dignos de merecer isso. Então, como é que eu vou aplicar a justiça nas pessoas diferente da justiça que Deus fez comigo? Entende? Como é que eu vou aplicar a justiça na sociedade? Como é que eu vou julgar as pessoas sem reproduzir aquele caráter que Cristo me mostrou? Então, hoje, quando a gente pega essas aflições, para você ter uma ideia, a gente não está tendo problema com os do mundo. Na maioria das vezes, a gente está tendo problemas com os irmãos da nossa própria fé. Os irmãos da nossa própria fé que estão tendo problemas com a gente. Por quê? Porque hoje, o Pedro não lê a Bíblia, a sociedade hoje, o cristão em si, ele não está lendo a Bíblia para aprender a guiar as pessoas. Ele está lendo a Bíblia para poder combater com o irmão dele, quem sabe mais o Evangelho, quem tem mais versículos decorados. Em vez de somar, né? Oi? Em vez de somar, tá dividindo. Quer dividir. Então, Jesus, ele não tem religião, cara. O Evangelho é leve. O Evangelho é suave. Entende? O Evangelho, ele não... Porque Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se a gente... O jugo dele é suave e o fardo que é fardo pesado, a gente vai matar as pessoas na fé. Entende? A gente vai pegar tudo aquilo que Cristo nos ensinou e está fazendo de maneira completamente diferente daquilo que a gente deveria fazer.
Então, tipo assim, na maioria das vezes a gente aplica essa justiça de Deus, a gente mostra para as pessoas um evangelho de troca. Que para Deus te abençoar, você tem que fazer boas obras. Para Deus te abençoar, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que ler mais a palavra. E não é isso que é o amor ágape. O amor ágape é aquele sem troca, sem igual, aquele que é mais puro e divino possível. Então, é esse o evangelho que a gente deve apresentar para o mundo. É isso que a gente deve mostrar para as pessoas. E não aquele evangelho de troca, aquele evangelho de julgamento, porque a cadeira de juiz não é nossa. Nós estamos aqui para amar as pessoas como nós fomos amados. Para você ter uma ideia, quando Jesus, Jesus foi crucificado, ele foi torturado, ele foi pregado, ele pediu água, eles deram para ele fel. E o que Jesus disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, se hoje a gente tem um mundo do jeito que a gente está hoje, a gente poderia pensar que às vezes a gente não está levando o evangelho do jeito que a gente conheceu e do jeito que a gente merecia passar para as pessoas, do jeito que as pessoas merecem. Porque o evangelho é aquele de cuidado, é aquele que quando você é pego em adultério, em vez de você tacar pedra, você não julga, você ama e dá a direção para as pessoas. É aquele evangelho que você foi ladrão a vida inteira, mas quando você está junto com Jesus, ele vira para você e fala que ainda hoje você estará com ele no reino dos céus. O evangelho que é aquele que te dá um tapa na cara, você vira o outro para que a pessoa se constrange. É o evangelho que... Porque sem amor você pode... Paulo diz que sem amor você pode dar o corpo para ser queimado pelo próximo. Mas sem amor, de nada vale. Então, o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós? Esse amor ágape. Essa justiça sem meritocracia. Esse evangelho sem religião. Esse evangelho onde as práticas espirituais, elas não valem mais do que o seu relacionamento com Cristo. Esse evangelho que é um evangelho de relacionamento. Porque de pouco importa se eu, perante as pessoas, eu sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa que cumpre tudo, mas sendo que o meu pecado que eu faço no secreto, ele não é nada diferente do pecado que a pessoa comete, escancarado para todo mundo ver. Porque no Evangelho não tem pecadinho e pecadão. Nenhum de nós somos merecedores da graça. Mas por meio da graça, que é Jesus, porque a graça e a verdade veio com Jesus, por meio da graça dele é que somos salvos, e quem está na graça de Jesus anda sobre boas obras. Então a gente não faz boas obras para poder agradar as pessoas, a gente anda sobre boas obras porque Cristo já fez isso por nós. Entende? Então nunca vai ser sobre o que a gente faz por ele, mas sim pelo que ele já fez e já demonstrou para a gente. Esse é o evangelho que as pessoas merecem, que o mundo precisa ouvir. Ô, Bianca, a gente pode dizer que hoje você é a Bíblia que que o mundo precisa ler. As pessoas hoje, você não vai pegar para ela, virar assim, você tem que ler isso aqui mais do que os outros. Você tem que... Não, você tem que ser a Bíblia e o evangelho que o mundo precisa ler. Porque sem você... Sem esse evangelho, sem o seu caráter, refletindo o caráter de Cristo, as pessoas não vão saber quem é esse Jesus. Bianca, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu tô falando aqui, mas... Não. Quando tá bom, a gente vai indo. Quando tá bom, a gente vai indo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O que você resumiu muita coisa, que a gente tá seguindo a liturgia, né? Diária da Igreja Católica, então tá lendo o Evangelho de João. Então, a cada dia é uma sequência do Evangelho de João. O que a gente leu ontem, a gente falou sobre um monte de coisa que você falou hoje. O que a gente leu antes de ontem, você falou um monte de coisa que você leu hoje, para você ver como que o Evangelho ele se encaixa
perfeitamente, é aqui, é ali, é nas pessoas. Acho muito bom, acredito que quem está nos assistindo está achando muito bom isso, essa troca, entendeu? Sem pensar religião, até porque hoje em dia a gente está vivendo e vendo que a gente não precisa, não é que não precisa, a gente precisa ir à casa de Deus, sim. Só que assim, em primeiro lugar, a casa de Deus é a gente. Nós somos templo, né? Nós temos que ser. É tudo o que você falou, sem tirar nem pôr. Nós temos que ser. Depois é a nossa família, dentro da nossa casa. E depois para fora, né? Depois para fora. Então a gente está aprendendo isso. Os nossos, né? O seu pastor ou acima de você, igual a gente tem nossos bispos, eles estão falando, ensinando a gente e colocando na nossa cabeça que existe hoje, na quarentena, a igreja doméstica. Por isso que você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa e a gente não deixa de falar de Deus. Exato. E aí você falou assim, de reconhecer a gente, reconhecer Jesus na gente, entendeu? E por que que não estão reconhecendo? Naquela época, as pessoas estavam, muitas pessoas nas trevas, sim, na época que Jesus não foi reconhecido como o Salvador. Então, sim, hoje em dia, ainda existe. Nós temos que nos esforçar para fazer Jesus, reconhecer Jesus na gente, mas existe, sim, muitas pessoas nas trevas ainda. E quando a gente é a luz, pensa uma pessoa quando está numa treva, numa escuridão, e sai numa porta com claridade, aquilo ofusca os olhos, né? E você não enxerga naquele momento. Então, é meio que assim, entendeu? Mas depois passa, depois clareia e a pessoa enxerga melhor, né? Você falou sobre a luz, sobre o amigo, a gente conversou nas duas lives anteriores sobre amigo, que Jesus nos chama de amigo. E o amigo, ele é íntimo, né? Nós temos intimidade com Jesus, nós temos intimidade, Jesus nos conhece os nossos pecados, então a gente tem que ter essa intimidade com Jesus para poder refletir para o outro. Hoje você também é uma bênção para nós, uma bênção para nós, é uma bênção. A Val é uma bênção, a Val fica falando assim que não, eu não tenho dom para poder falar, eu não sei o quê, mas tem tantos outros nomes e também tem. Eu acho que assim, a gente vai vendo quantas pessoas em Divinésia, pessoas estão podendo ver, quantas pessoas em Divinésias boas e com muitos dons que nós temos. Sim. Às vezes as pessoas de Divinésia não têm oportunidade, né? Não se conhecem. A gente tem que se conhecer mais. As pessoas, como a Vá falou, Divinésia é muito pequeno para as pessoas não se conhecerem, né? Se conhecer mais, trabalhar pelo próximo. Olha que legal, quantas coisas boas vocês estão fazendo para poder ajudar o próximo daqui de Divinésia, né? Ajudar as pessoas que estão com necessidade nesse momento. Então é isso, comunidade é isso. Não é a minha comunidade católica, a minha comunidade evangélica da igreja, tal. Não, comunidade é isso, a gente viver em comunhão, independente das nossas diferenças, né? Tá. Se você quiser concluir essa quarentena, porque assim, o que a gente tem que tirar coisas positivas de tudo que acontece. Por quê? Porque Jesus fala que tudo, por mais que não sejam agradáveis aos nossos olhos, mas tudo que acontece na nossa vida, ela há de cooperar para o bem daqueles que creiam em Cristo, para aqueles que amam. Então, o que eu estou vendo, que eu estou tirando de positivo nessa quarentena? O relacionamento entre família. Porque, às vezes, a nossa rotina diária de vida, a gente acorda de manhã, trabalha, fica o dia inteiro fora, volta, a gente não tem tempo para brincar com as crianças, não tem tempo para dar um abraço no esposo, na esposa, não tem aquele momento junto por causa da nossa correria do dia a dia. Então, as pessoas ficaram carentes de afeto, vamos dizer assim. E essa quarentena, essa pandemia, ela serviu para aproximarmos tanto de nossas famílias, quanto de nossos irmãos cristãos, de todas as pessoas, e as lives estão sendo fundamentais nisso. Então, quando a gente começou a dar mais valor a coisas,
a celulares, a computadores e menos valores às pessoas, que são elas realmente que precisam de um coração curado. Então a gente tem que olhar tudo com a ótica de Cristo, vendo que tudo que acontece coopera para o bem. Então, tipo assim, as igrejas hoje, elas estão de portas fechadas. As igrejas, instituições, né? Os prédios Sim. estão fechados. Mas isso foi bom porque abriu uma igreja dentro de cada um de nós. Em cada casa tem igreja. Em cada ser humano tem igreja. E o Espírito Santo ele se fez mais presente em nós durante esse período que a gente teve em comunhão com os nossos irmãos. Ele esteve mais presente em nós do que simplesmente o fato da gente na correria normal do dia a dia. Hoje a gente vai dar valor à nossa igreja, porque é lá que é muito bom aquela comunhão entre os irmãos, processando a mesma fé. E hoje a gente descobriu a igreja dentro de nós. Então, eu acredito sim que é só o começo de muitas coisas boas, por mais que esteja bom em relação ao evangelho. Eu acredito que no grego, no original grego, quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de mudança de mentalidade. No original grego se diz metanoia. É a mudança de mente. E eu acho que todos esses fatores que poderiam ser negativos serviram para a gente ter uma mudança de mentalidade e usar isso de maneira positiva. Tem pessoas que estão aprendendo habilidades que nem sabiam que tinham. Tem pessoas que não de abraçar o filho, que estão abraçando, estão brincando, estão dando atenção. As esposas, os maridos estão sendo mais amados. Então, eu vejo muita coisa de positivo em meio ao caos. Então, é assim que nós devemos nos portar diante a toda essa tribulação, essa perseguição, todos esses fatores negativos que, às vezes, o mundo nos proporciona, entende? Sim, sim. Exatamente. Eu fico pensando assim, como que a gente não estava fazendo isso antes, né? Precisou passar por tudo isso para a gente poder fazer isso antes, né? E como que é bom a gente aproveitar, tirar essas coisas boas e esperar que depois da quarentena a gente continue fazendo essas coisas boas. Porque o ser humano é assim, né? Enquanto está necessário, tem a necessidade, vai se fazendo. Depois que folga mais um pouquinho, começa muito assim, né, a largar de lado. Mas que a gente continue fazendo, não estou falando das minhas lives, eu estou falando de todas as outras coisas, né? Que a gente continue fazendo todas essas outras coisas. E é muito bom, foi muito bom mesmo te ouvir. Obrigado pela oportunidade. Tá? Eu acredito que as pessoas também que estão nos vendo, estou vendo o pessoal comentando aqui, também está gostando muito. Acho que é isso que a gente precisa. Amanhã, a Patrícia do Mauricinho vai partilhar com a gente também. Aí a gente tem os outros amigos meus também que são consagrados, que são coisa que vai falar também com a gente. Mas a ideia é essa mesmo, sabe? Das pessoas de Divinésia mesmo, falar para as pessoas de Divinésia. Sabe? A gente precisa disso. Falar, conhecer. Quantas pessoas, eu vou te falar, Pedro, quantas pessoas devem estar assistindo pensando assim, nossa, eu não sabia que o Pedro falava desse jeito. Eu não sabia que o Pedro era desse jeito. Quantas pessoas, tá vendo? Agora a gente conhece, vê, tá vendo a Heloísa ainda falando, mas lindas palavras para você e tudo. Como que é bom. Vamos colher os frutos, né? Depois, vamos colher os frutos da nossa família. Se você quiser concluir, deixar a mensagem. Só para me concluir, igual quando você falou de frutos, acha que na maioria das vezes os frutos produzidos são para consumo próprio, não é isso? E quando você caminha nesse João 15, Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, aonde que se habitam os frutos. Ele é a nossa fonte, nós somos os ramos que dão fruto. Aí deixa eu te perguntar, você já viu um ramo comendo fruto? Você já não, repete porque travou bem na hora você fazer pergunta. Ó, Jesus, ele é a videira.
nós somos os ramos que habitam os frutos, não é isso? E sim. A maioria das vezes a gente acha que os frutos são pra gente. A gente vai plantar e a gente colhe pra gente mesmo. Não é verdade? Mas quando Jesus coloca isso, você nunca viu um ramo comendo fruto. Você vê um ramo fruto de comer. Você vê a árvore fazendo sombra para alguém. Então, quando Cristo ele fala em relação a fruto, ele fala das pessoas que vão ser beneficiadas de acordo com aquilo que a gente passa para elas se alimentarem. Então, a gente tem que estar sempre conectado a Cristo, ao Evangelho, para que esses frutos eles continuam sendo dado frutos, as sementes que as semente dela germinam outros frutos, dando outras de comer. Então, o Evangelho ele é isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro: Jesus não é religioso. Jesus é de relacionamento. A religiosidade, não falo de religião, falo de religiosidade. A religiosidade, ela é simplesmente uma sensação de espiritualidade, mas ela não gera mudança e não gera a espiritualidade de fato. Agora, o relacionamento, ele gera sim espiritualidade e ele gera mudança, tanto nossa quanto nas pessoas. Então, vamos pregar o evangelho de amor, o evangelho da justiça de Deus, pessoas comerem e não ser religiosos. Não vamos ser religiosos, porque a religiosidade só afasta um dos outros. Então vamos ser igreja para as pessoas, entende? Então é essa um pouco da reflexão que eu tive, que eu queria passar para vocês. Eu espero que Obrigada, amém. Que tenha edificado vocês. E eu só queria fazer uma oração antes de terminar, em forma de agradecimento mesmo pelo o que está acontecendo, por essa unificação, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos e só fazer uma oraçãozinha. Pai, essas foram suas palavras. Pai, a Bíblia, ela é sua palavra. Nós cremos no que ela diz que nós temos. Nós somos, Pai, o que ela diz que nós somos. E certamente, Pai, nós iremos aonde ela diz que nós iremos. Espírito Santo, muito obrigado por ter nos ensinado mais uma vez sobre Jesus. Onde Jesus é ensinado, graça e favores são multiplicados, meu Pai. Pai, muito obrigado, porque graça nós te damos, porque o Senhor é bom. Eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Porque eu sei que tudo, mesmo no dia mau, todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Espírito Santo, muito obrigado. Jesus, muito obrigado pela sua obra consumada, porque nós sabemos que ela foi única e suficiente para a mudança de todos nós internamente, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelos nossos irmãos, muito obrigado pelos nossos amigos, nossos irmãos que processam a mesma fé. E, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse ambiente. É nítido que a presença do Senhor está em cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. O Senhor é suficiente. Vou deixar aqui com a Val. Amém. Muito obrigado. Tá? Tchauzinho. Foi um Deus prazer. abençoe sua família, abençoe seu noivado. Espero ter ajudado de Você certa também. forma. Lembre que foi o Espírito Santo através de nós e nunca nós. Muito obrigado, viu? Tchauzinho. Amém. Tchau, tchau. Amém. Obrigada a você. Então, gente, uma bênção, Pedro. Cristo é o Senhor, nada poderá. Nada nos derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá nos abalar, nada poderá
de Jesus. Jesus, Deus da minha vida. O pessoal vai colocando no colo de Maria as suas aflições, os seus medos, as suas inseguranças. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Ô Val, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, que Jesus te dê muitas bênçãos na sua família, que transforme em frutos todos à sua disposição, frutos para sua família, para os seus filhos, para quem está perto de você. E que é isso, gente. Fica essa mensagem de hoje, que a gente deve somar, não dividir. Porque o divisor, a gente sabe quem é, não é Jesus, né? O divisor não é o Jesus. Então, Jesus é isso, Jesus é soma. Então, que a gente some, que a gente faça mais. Se você... Tem muitas pessoas que falam assim, fulano copiando, não sei o quê. Eu não penso assim, quando é uma coisa boa, eu não vejo como cópia, eu vejo como soma. Sabe? A gente tem que somar. Então, que mais pessoas... Eu vi que o João Vitor está nos assistindo. Boa noite, João Vitor. Outro dia, eu não me canso de falar como que é legal e especial o que o João Vitor tem feito, tem distribuído as coisas, o que ele tem de melhor, né, nessa quarentena. Então, é isso. Que a gente some, que Divinésia tem muito a oferecer, não só Divinésia, mas Senador Firmino, Dores, existem muitas pessoas, mas que a gente aqui, a gente se conheça, né, Val? Que a gente se conheça, que a gente troque essa interage, que a gente converse, que a gente troque experiências. Olha como que é bom você apresentar a sua família pra gente, né, Val? Como que foi bom. E aí eu quero te Pode agradecer muito. falar. Foi ótimo, eu adorei. Inclusive, eu queria até falar para você que tem até gente de São Paulo lá, a Neia, minha sobrinha. Né? Um beijão para você. Eu te amo, meu amor. Que saudade de você, minha gata. Aqui entrou minha filha. Olha que legal, quanta gente que entrou. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Muito obrigada, gente. Tá? Ô, Bianca, é uma dádiva de Deus essas lives que você está fazendo, viu? Continua, tá ótimo. Estou adorando, tá? Muito obrigada, eu agradeço, tá? Você ter me convidado, tá? Muito obrigada de coração. Que bom, a gente vai rezando e colocando. Pregou aqui, né? Agradeço ele Sim. pelas palavras. As palavras lindas, né, que Deus proferiu no coração dele e que passou para nós. Eu quero agradecer muito ele por isso. Né? Ele tem o dom da palavra, é maravilhoso isso. Uma coisa que, infelizmente, eu não tenho esse dom da palavra. Ele, né, eu adoro ver ele pregar. Né? Eu quero agradecer muito todo mundo, tá? Inclusive as pessoas que estão aí, ó, passando. O Hernani também. Hernani, obrigada. Vitor, meu afilhado, Deus abençoe. Você, meu amor. Eu te amo, tá bom? Bianca, obrigada, viu? Nada, obrigada a você. E pessoal que está assistindo a primeira vez, todos os dias, às 18 horas, eu entro até um pouquinho antes para a gente poder ir se organizando. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, seguir, acompanhar, porque tem sido uma bênção na minha vida e acredito que na vida de muitas pessoas. Então, que a gente realmente continue, é o que espero, né? Mas a gente tem que ir rezando, orando, pedindo a Deus para que ilumine no caminho certo, na hora certa, do jeito que for para ser, que Jesus nos conduza, tá bom? Vamos rezar então mais uma Ave Maria, porque colocando a esperança, porque a esperança não nos engana, né? Nunca nos falta e também nunca nos engana. Então, que a gente reza uma Ave Maria pedindo a Maria que interceda por nós e que nos fortaleça essa esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu espero vocês amanhã, novamente, às 18 horas, tá bom? Amanhã é Patrícia. Segunda-feira é o diácono. Amanhã é Patrícia Embraim, Patrícia do Magozinho. Ok, ótimo. Tá? Segunda-feira, já adianto, segunda-feira é o diácono Estevam. Então, segunda-feira também. Amanhã será uma bênção, segunda-feira será outra bênção, né? Então, quem está nos assistindo, não percam esses dias. Estivemos, então, o Val sempre fico com pesar de encerrar. Se deixar, a gente vai ficando, fica 2 horas para frente, 3 horas e vai ficando. Mas a gente encerra, fica assim. Muito obrigada novamente. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, Bianca. Obrigada. Tchau, gente. Fique com Deus. Um abraço a todo mundo. Tchau. Deus, fica com Deus. Deus abençoe. Amém.